Você entrou como motorista de aplicativo porque você realmente tinha necessidade de entrar, você não teve opção, ou entrou porque você queria fazer uma renda extra, tá? A gente vai falar sobre esses dois casos no vídeo de hoje, qual a diferença de quem realmente precisa trabalhar como motorista de tempo integral e de quem não precisa tanto assim, quem faz isso somente para ter um extra e tal. Então, se tocar a corrida, tocou, se não tocar, não vai fazer diferença para ele no final do mês. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e espero que vocês estejam todos bem. Se você não é inscrito no canal, curte, compartilhe esse vídeo, é para todo mundo que você gosta, para todo mundo que se identifica com ele. E como eu disse no começo do vídeo, a gente vai falar sobre isso. Deixa eu só mudar a câmera aqui, um pouco do braço, que às vezes cansa, sabe, segurar a câmera. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, né, sobre quem tem realmente essa real necessidade de trabalhar como motorista de aplicativo, que foi um dos meus casos, tá? Então vamos lá, vamos dividir em duas partes aqui. Primeira parte é que realmente precisa trabalhar com isso, que é o meu caso. Eu fiquei desempregado em 2019, em 2020 eu comecei a fazer alguns cursos, algumas coisas e comecei a operar em opções binárias. Inclusive, enquanto eu já estava trabalhando, já estava fazendo esse curso, aproveitava lá algum tempo do trabalho para fazer isso. Mas isso eu vou falar num próximo vídeo. Porém, eu já estudava sobre isso para poder tentar sair do meu antigo emprego e trabalhar com isso, tá? Porém, com o que aconteceu no mundo, eu acabei ficando desempregado antes de pegar realmente o ritmo da coisa, mas foi o que me manteve em boa parte de 2020, sem precisar fazer nada, sem precisar trabalhar, sem precisar fazer nada, tá? Porém, em 2021, as coisas não melhoraram, minha esposa também ficou desempregada, porém agora ela voltou para o emprego, está trabalhando novamente, tá? Graças a Deus está surgindo paciente para ela. E eu não tinha nada para fazer e eu precisava de um trabalho. E o trabalho hoje que todo mundo corre quando fica desempregado é motorista de aplicativo, tá? Então eu precisava de muita coisa. Eu precisava primeiro renovar minha habilitação, né, para botar como atividade remunerada. Eu precisava de um carro. E só que é o seguinte, não poderia ser um carro qualquer, né? Não poderia ser um carro, vou comprar um carro mais barato que tiver e vou colocar como motorista aplicativo. Não poderia ser assim. Por quê? Porque como eu não tinha carro, eu precisava de um carro que atendesse o trabalho, que atendesse a minha família, que atendesse nas horas de viagem. Por exemplo, a minha filha operou o pé e hoje ela está utilizando uma cadeira de roda no momento, né? Não é definitivo, mas eu precisava de um carro que coubesse uma cadeira de rodas no porta-mala, uma coisa grande. Então eu optei por um carro sedã. Porém, a maioria dos sedãs são carros baixos, tá? Então, por exemplo, agora eu peguei uma passageira única. Não era um casal, não era uma passageira única, foi feio, né? Uma passageira, enfim. E ela entrou no carro e eu fui passando um quebra-mola que arrastou o fundo do carro. Mas é por quê? Porque o carro ficou muito baixo com essa passageira? Não, cara, porque tem ruas que os caras botam um quebra-mola que parece que é um poste virado, deitado no chão, cara. É impossível você andar. Então tem muita gente sem noção que faz o quebra-mola por conta própria e acaba fazendo essas merdas que danificam o carro. Então isso era uma coisa que eu pensaria também se eu pudesse trocar de veículo, tá? Então vamos lá. Para quem depende do trabalho como eu precisava de um carro sedã, né, que atenderia a tudo. E eu preciso trabalhar também praticamente tempo integral. Ou seja, de 5 da manhã, né, que seria o ideal, onde você está pegando pessoas de casa, levando para estação de trem, levando para ponto de ônibus, enfim. À tarde, onde você pega muita gente que volta de centros comerciais, leva muita senhora para clínicas. À noite, quando tem um pessoal voltando do trabalho. Então, para mim, para eu que dependo disso, eu teria que trabalhar, que não é o que eu faço, né? Mas eu teria que trabalhar pelo menos de 5 da manhã às 10 da noite para poder tentar sobreviver ou viver disso aí, né? Muita gente consegue com menos, mas é aquilo, cada um vê a sua necessidade. A minha necessidade seria esse horário, tá? Porém, exige muito do carro, exige muito do veículo, e é uma coisa que você, quando você não tem opção, você depende disso para trabalhar, você está sujeito a aceitar todo tipo de corrida, coisa que eu não gosto. Por exemplo, eu não gosto de levar 3 pessoas no meu carro, por mais que o permitido seria até 3, mas eu não gosto de levar 3 pessoas no carro. Fica muito peso atrás, principalmente todo mundo atrás, já tem o peso do gás, ainda mais das 3 pessoas, e quando tem compra, então fica mais pesado ainda à frente, chega a levantar. Então eu não gosto. Eu não gosto de andar em ruas muito esburacadas. Eu não gosto de mercado, porque leva muita compra. Então tem coisas que eu não gosto,
Porém, eu não tenho opção de escolha, eu tenho que levar, se eu quiser fazer dinheiro, eu tenho que levar. Eu ainda tenho que engolir muita coisa daquele pessoal da 99 pobre, que pede aquele polpa, que você vai buscar 4 quilômetros de distância para poder andar, tipo, 2 quarteirões para ganhar R$ 6. E às vezes tem um monte de gente, às vezes um lugar muito ruim, como outro dia eu fui buscar uma passageira, que era asfalto, quando eu virei à esquerda, acabou o asfalto, era tudo lama, tinha chovido, era tudo barro, tudo lama. Aí eu parei assim, eu pensei assim, cara, e aí, vou ou não vou, encaro ou não encaro? Se for uma pessoa, eu vou entrar na lama, se não for, não vale a pena não. Quando eu parei, que o pessoal viu no GPS que eu tinha parado, e tava lá como cheguei, né, acusando pra ele como cheguei, saiu o marido, saiu a esposa e saíram 4 crianças pisando na lama. Eu falei, cara, eu vou cagar literalmente, vou cagar o meu carro todo, né? Então não compensava eu pegar aquele casal, aquela família, para poder andar, sei lá, tipo 2, 3 quilômetros só, sendo que ia sujar meu carro inteiro. Então, assim, eu mesmo precisando trabalhar como motorista, ainda sou muito seletivo, né? Eu seleciono muitos passageiros que entram, muitas ocasiões de onde eu vou pegar os passageiros no meu carro, coisa que eu não deveria fazer. Mas infelizmente, por gostar muito do meu carro, eu hoje faço isso, tá? Porém, eu trabalho sempre de uma forma para que o Uber ele fique em segundo lugar. Eu transforme de uma renda principal para uma renda secundária, vamos botar assim. Eu tento trabalhar todos os dias para que o Uber se transforme como um extra para mim. Ah, como que você faz isso? Pessoas que entram no carro, eu converso, eu dou o meu canal, sempre procuro falar do meu canal, a pessoa se inscreve no canal, tentando fazer com que o YouTube cresça para eu poder depender do YouTube. Eu divulgo o trabalho da minha esposa para que ela consiga mais pacientes, para que eu possa trabalhar como motorista. Eu tenho uma colega que trabalha com bolos, então eu dou prioridade. Se ela me chamar, dá para fazer entrega de bolo em tal lugar, e eu dou prioridade para ela, porque é uma coisa que eu vou usar somente o porta-mala, não vai peso no meu carro. Então eu fico procurando trabalhos assim, viagens particular. Muita gente pega meu telefone para viagens particular. Então eu dou prioridade para esse tipo de coisa, né? Para que um dia o Uber possa cair cada vez mais, as minhas viagens de Uber, e que essas outras opções possam crescer mais ainda. Ah, Sidney, você pretende parar de trabalhar com Uber? Não, cara, eu não pretendo deixar de trabalhar com Uber. Eu pretendo trabalhar sempre como Uber, porque é uma maneira que eu tenho de divulgar o canal, divulgar o trabalho da minha esposa e principalmente gerar conteúdos com passageiros, histórias e tal. Então isso me ajuda a crescer no YouTube, então eu gosto disso, eu gosto de conversar com passageiro. Eu só não gosto dessas coisas de carregar muita gente, carregar muito peso e tal. Então, quando o Uber para mim for uma coisa extra, o que eu pretendo fazer? Eu pretendo ter um outro carro, um carro seminovo, não um carro zero, mas um carro seminovo, de preferência um Mobi, tá? Mas por que o Mobi? O Mobi não é pequeno? Sim, o Mobi é pequeno. E eu sou uma pessoa muito alta. Então o Mobi eu consigo limitar a quantidade de pessoas. Então se tiver mais de 3, por exemplo, no Mobi já não cabe atrás 3 pessoas. Então eu poderia selecionar melhor os passageiros. Eu posso cancelar a corrida, ou ela pode cancelar. Eu já mando um texto para a pessoa falando que eu só posso carregar até 3 pessoas, né? No Mobi eu poderia falar, olha, eu só consigo carregar até 2 pessoas, entendeu? Se esse não é o seu caso, você pode cancelar a corrida, não tem problema nenhum, que a pessoa também não espera. Então o Mobi eu boto o gás, eu já não tenho mala, então eu já elimino a galera de mercado. O Mobi ele é alto, então não vou ter problema de arrastar o fundo do carro nos quebra-molas. O Mobi é um carro pequeno, então fico limitada no máximo 2 pessoas e no mínimo 1 pessoa. Eu vou poder, se for um carro exclusivo para Uber, eu vou poder tirar a maçaneta da porta da frente do carro para poder as pessoas não pedirem para entrar na frente. Eu vou poder arrancar o banco, o assento, pelo menos o assento do banco da frente eu posso tirar para as pessoas não sentarem na frente, deixo só o encosto para não ficar aquele buraco aparecendo. Então eu queria transformar o Mobi num carro específico para Uber. Era um carro que eu não precisaria ter aquele tipo, arranhar o fundo do carro, nossa, me deu uma pena, me deu uma dó, porque é um carro que vai ser realmente para trabalho, e não um carro para família, como é o que está acontecendo com o meu carro hoje, entendeu? Agora falando um pouquinho da galera que não depende como extra, que depende que usa o Uber como uma renda extra, a galera normalmente não precisa muito daquilo, então ela consegue limitar mais, ela consegue selecionar mais os seus passageiros, ela pode chegar no local, não quero levar isso porque tem muita bagagem, porque tem muita gente, porque o lugar é ruim. Eles conseguem rejeitar mais viagens do que aceitam porque não dependem daquilo.
Então você não recebe tantas viagens, mas também não faz tanta falta para você, né? Sem contar que quando eu trabalhava na minha empresa, na minha antiga empresa, eu vou te dar um exemplo que seria a melhor coisa do mundo era isso. A gente tinha carro da empresa que ficava com a gente 24 horas, né? O tempo todo, até final de semana, se você não estivesse trabalhando no carro, ficava com você. E muita gente usava o carro da empresa para fazer Uber. Muita gente pegava o carro porque a gente não pagava gasolina, então abastecia o carro na sexta-feira de tarde, mais ou menos, ou de manhã cedo, que você sabe que não vai rodar muito o dia todo. Então, às vezes você roda com o carro, abastecia o carro na sexta-feira de manhã, rodava com o carro, né? E você ia para casa às vezes com meio tanque de gasolina. Então com meio tanque você conseguia fazer umas corridinhas final de semana, num sábado, num domingo, entendeu? Então você não pagava a gasolina, você utilizava um carro que era da empresa, então tanto faz se arrastasse o fundo, se não arrastasse o fundo, você ia botar 5, 10, 15 pessoas no carro, ninguém tinha pena do carro. Você não pagava manutenção, então qualquer coisa que quebrasse no teu carro, você ligava, comunicava a empresa, botava o carro para reparo, pegava um reserva. Então você não tinha cuidado com nada, você não tinha custo com nada, não pagava IPVA, não pagava seguro, não pagava nada. Simplesmente as pessoas pegavam o carro, jogavam no aplicativo e aceitavam todo tipo de corrida. Cachorro, peso, não, cara, não importa. E eu também seria assim. Se o meu carro fosse da empresa, se eu trabalhasse numa empresa e fosse assim, eu também faria isso. Eu só não fiz na época, eu tinha medo de ser mandado embora, e era a minha renda principal e tal, e era o que eu ganhava mais. Então eu tinha medo de ser descoberto, mas tinha gente que cagava para isso, botava mesmo, colocava e ia rodar como Uber. E isso era assim, era a maravilha, porque o que você ganhasse no carro, o que você tirasse no dia, era todo seu. Você não precisava ter custo com nada, né? Mas não é a realidade de todo mundo, e quem realmente não precisa desse carro para trabalhar, full time, né, como a galera que rala aí o dia inteiro para conseguir 100, 150 reais, consegue ser mais seletivo, consegue trabalhar, ter uma opção melhor. Quem não tem essa opção, cara, infelizmente vai ter que aceitar passageiro, vai ter que aceitar. Eu deveria estar, eu me encaixaria nisso, mas infelizmente eu não consigo. Eu gosto muito do meu carro para poder estar jogando ele em qualquer lugar, colocando ele em qualquer lugar, aceitando todo tipo de pessoas, né, bêbada, vomitando no carro e tal, enfim. Então, infelizmente, eu não consigo chegar nesse ponto, não dá, já tentei, não dá. Eu olho assim, eu não consigo isso. Mas eu reconheço que para quem realmente tem essa necessidade de ter o carro para trabalho o tempo todo, infelizmente a gente está sujeito a aceitar todos os passageiros, a enfrentar todo tipo de rua, todo tipo de buraco, entendeu? Desgasta muito do carro, pede muito do carro. E é uma situação bem complicada, bem difícil, que eu espero conseguir mudar, pelo menos para mim, na minha realidade, na minha situação, mudar esse tipo de situação, beleza? Galera, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Foi só meio que um desabafo para a gente tentar explicar qual a sua real necessidade de vir trabalhar como motorista de aplicativo. Espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus, até um próximo vídeo e fui!